Sucessão. Sucessão é um assunto extremamente importante para as organizações que querem se manter estáveis e duradouras no mercado. Mas você sabe como conduzir um processo sucessório ou como escolher o melhor sucessor para a sua empresa? Para responder estas e outras questões, nós temos conosco um especialista no assunto. Está com a gente o presidente da Marisol, o senhor Vicente Donini. Vicente Donini é presidente do Conselho de Administração da Marisol e da Santinvest, das quais detém o controle acionário. É técnico em contabilidade e possui especialização em marketing e finanças internacionais pela USC de Los Angeles e PGA, Programa de Gestão Avançada, pela FDC da França. Desempenha a função de presidente do Conselho de Administração da Condor e da Tupper. É membro do Conselho de Administração da Karsten e da Vicunha Têxtil. Participa também das seguintes entidades empresariais. É vice-presidente da ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção, membro do Conselho Superior do Sintex, Sindicato das Indústrias de Fiação e Tecelagem, e do Conselho Deliberativo da Associação Comercial e Industrial. Senhor Vicente, vamos começar a nossa conversa. Eu gostaria de saber hoje qual é a principal tarefa que um dirigente empresarial deve ter. Planejamento com foco na estratégia. Sem uma estratégia bem definida, a gente não conduz os empreendimentos para um porto seguro. De tal sorte que quando se fala em estratégia, nós temos que também fazer um planejamento da estratégia de pessoas. A sucessão em todos os níveis é fundamental para se garantir a sustentabilidade das empresas. E como essa sucessão deve ser tratada dentro de uma organização? Então ela deve estar sempre atrelada à estratégia da empresa, aos valores. Como uma organização deve tratar do assunto? A empresa tem que ter princípios, tem que ter valores e uma forte cultura. E essa cultura, naturalmente, ela conduz a escolhas. Tal como a vida, também os negócios são feitos de escolhas. E se nós queremos efetivamente desenvolver talentos, para não sermos surpreendidos para uma demanda não prevista, é necessário nós termos um consistente plano de sucessão, pelo menos a partir dos níveis gerenciais e da alta direção, para poder dispor de talentos prontos internamente para atender às demandas da empresa. Até porque encontrar talentos prontos não é fácil, né? Não é fácil, e quando a gente fala em sucessão, e principalmente quando se pensa na sucessão do principal executivo da organização, existem em realidade dois caminhos. Ou um aproveitamento interno, ou a busca no mercado. Quando se busca um talento no mercado, é verdade que encontra-se pessoas muito bem preparadas, mas que não têm uma aderência à cultura da empresa. Pessoalmente, eu tenho preferido sempre investir continuamente em talentos para a gente ter dentro de casa pessoas preparadas para assumirem novos desafios. Isso é ótimo, né? Senhor Donini, por que hoje existem tantas empresas que são novas ou apenas 18% das empresas vêm de uma herança, são hereditárias? Hoje, quais são os desafios que a sucessão empresarial enfrenta nesse cenário? Em realidade, existem estudos que dizem o seguinte, que 18% das empresas instaladas já sofreram a sua cessão no âmbito da família. 82% delas ainda precisa fazê-lo. Me refiro especificamente às empresas familiares. Então, essas que ainda vão passar por esse processo, elas têm a necessidade de trabalharem essa questão da sucessão. E isso é absolutamente fundamental. Se não trabalhar isso previamente, elas vão naturalmente encontrar algum obstáculo. Porque uma coisa é absolutamente certa: todos nós vamos morrer. Porque o pior dos mundos seria promover uma sucessão por conta de uma fatalidade dessa, né?
O senhor acredita que hoje, para um bom sucessor ou para um bom gestor, ter coragem e saber correr riscos são aptidões necessárias? Ou quais seriam as outras características que o senhor poderia elencar? O risco é inerente ao ato de empreender. Não há como imaginar um empreendimento e o ato de empreender sem correr risco, porque nós efetivamente temos que viver perigosamente para otimizar a rentabilização do negócio. Então, quando se busca no limite do razoável essa construção de resultados, nós efetivamente corremos risco, porque nós vivemos numa sociedade capitalista, e dentro da sociedade capitalista o lucro é parte inerente do próprio negócio. Então nós temos que efetivamente aproveitar os talentos que a gente tem dentro da empresa e conjugar muito bem o capital e o trabalho. E naturalmente nós temos que, como executivos e como empreendedores, nós temos a responsabilidade de gerar riqueza a partir desses ativos que são colocados em nossas mãos, que é exatamente a força do trabalho e o capital. Sr. Donini, como uma empresa deve iniciar, como ela deve fazer o planejamento do processo sucessório? A exemplo do planejamento estratégico, que via de regra se faz um planejamento, pelo menos aqui no país, onde nós vivemos um ambiente ainda muito mutante, se faz um planejamento com uma visão de 5 anos. Da mesma forma como se faz o planejamento estratégico dos negócios e para os negócios, é necessário fazer um planejamento de pessoas, porque se nós planejamos investimentos, buscamos estabelecer um objetivo em termos de resultado, por que não fazê-lo também em relação às pessoas? E nós sempre temos o hábito, nas empresas onde eu me envolvo, eu busco sugerir e tentar influenciar para que essas empresas, em todos os níveis da gestão, tenham sucessores. E normalmente para um determinado posto nós precisamos do titular. Não só no posto mais elevado, então essa sucessão pode ser pensada em todos os níveis? Precisa ser pensada, porque isso é um processo, é uma pirâmide. No topo da pirâmide tem uma cadeira só, mas quando a gente fala em muitos modelos de administração, modelo holístico, mas no fundo, em todas as organizações, o que prevalece verdadeiramente, por mais participativo que seja o processo, prevalece o modelo piramidal. E à medida que vai subindo, lá no topo da pirâmide tem uma cadeira só. Mas abaixo dessa cadeira, existem muitas cadeiras em distintos níveis, pelo menos em 4 níveis. E é necessário que nos demais níveis comece a formar jovens talentos para que eles ascendam a posições superiores. E nós sempre temos defendido a ideia de que para cada posto é preciso ter 3 talentos. Um, que é o titular. Nós temos que ter um segundo talento para o curto prazo, e esse curto prazo é que alguém que esteja pronto, estaria pronto em no máximo 1 ano, e um para o médio prazo, que é de 1 a 3 anos de preparação. E para cada pessoa dessa tem que haver um programa de desenvolvimento individual, porque verdadeiramente quando a gente diz assim, ele concluiu a academia, concluiu um curso superior, fez uma pós-graduação, ele cumpriu apenas uma etapa, porque nós somos todos eternos aprendizes e precisamos estudar continuamente. E para cada função tem demandas específicas. E essas pessoas têm que estar preparadas para atender essas demandas. E se nós fizermos um programa de sucessão nos distintos níveis, certamente nós vamos encontrar dentro desse grupo bons talentos para ascenderem a posição do número 1. Que ótimo, eu quero conversar mais sobre sucessão com o senhor, mas daqui a pouquinho. Agora nós vamos fazer um breve intervalo e você que está nos assistindo, não saia daí, a gente volta rapidinho, em 1 minuto só.
Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola. É mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas: as pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School, mais que um MBA, uma experiência de vida. Estamos de volta hoje conversando com o presidente do Conselho Deliberativo da Marisol, o senhor Vicente Donini. Senhor Vicente, a gente estava falando no bloco anterior sobre a sucessão nos variados níveis de uma empresa. Na Marisol, isso já deve ser algo comum, mas é um comportamento comum nas demais empresas do Brasil? O senhor tem conhecimento sobre Tem várias empresas utilizam uma metodologia semelhante, porque cada caso tem as suas próprias demandas e naturalmente não há um modelo acabado. Existe uma ideia central e customiza-se para cada empresa. Normalmente a gente diz o seguinte: ora, nós temos dificuldade em sustentar um número tão grande de pessoas. Em realidade, as empresas, quando eu me refiro às empresas de médio e grande porte, elas têm um contingente apreciável de pessoas. E é preciso fazer uma avaliação do potencial e do desempenho dessas pessoas, porque no fundo assim, quando nós trazemos para a empresa um trainee ou trazemos um estagiário, é bom que se faça desde logo uma avaliação do potencial e um acompanhamento sobre a entrega que essa pessoa faz à empresa, porque ela tem que cumprir uma determinada missão dentro da empresa e a gente tem que avaliar o desempenho, de tal sorte que se descobre talentos até dentre os office boys. Subestimar essas pessoas em início de carreira só porque não tem uma experiência acumulada, a pergunta assim: de que vale a experiência se nós vivemos num ambiente muito dinâmico e altamente mutante? As pessoas têm que efetivamente ter a capacidade de absorver o mundo das inovações e estar preparados para dar respostas às demandas das organizações, independente dos anos de experiência na organização. Até porque se elas forem talentosas, tiverem essa oportunidade, vão ter uma experiência riquíssima para a empresa. E aí no fundo é assim, se a gente tem uma determinada área da empresa que tenha só 6 colaboradores, se nós, dentre esses 6 colaboradores, fizermos uma avaliação e apenas 2 deles têm potencial para se desenvolverem na empresa, a gente tem que repensar o que fazer com outros 4. É preferível, de repente, uma ou outra dessas pessoas que não tem vocação ou não tem aquele tipo de aptidão, ela deve ser
desviada para exercer outra atividade, porque no fundo, nós temos que fazer do trabalho um momento de felicidade. E quando a gente faz do trabalho um momento de felicidade, a pessoa ela tem paixão pelo que faz. E ao ter paixão, se ela é dotada de talento, ela seguramente terá uma carreira exitosa. Então, quando a gente fala assim em planejamento estratégico, pensa-se também no planejamento das pessoas para que a gente não tenha dificuldades em eventuais emergências que precisamos de talentos. Aí não precisamos recorrer ao mercado. Não que não se deva, não se possa, mas é preferível oferecer essas oportunidades para as pessoas que já estão na casa e que estão comprometidas com os desafios que a casa impõe às pessoas que lá trabalham. Que ótimo. Sr. Danini, o senhor acredita que bons sucessores podem vir de dentro da família ou o mercado demonstra o contrário? Como está essa questão dos sucessores hoje? Com toda certeza, quando a gente fala em pessoas, mesmo que se busca no mercado um profissional, ele provém de alguma família. Então, assim, é uma falácia imaginar que do seio da própria família não possa existir talentos tão bons quanto. A verdade é que quando se faz determinadas comparações, nós buscamos no mercado onde tem uma infinidade de executivos a ser avaliados, eventualmente contra um ou dois da casa. Então, o universo de fora, com a preparação à vida, com a formação à vida, é natural que tenha pessoas até mais talentosas do que aquelas da casa. É possível. Mas isso não quer dizer que do seio da família não existam pessoas em condições de efetivamente assumirem posições de destaque dentro da organização, desde que naturalmente tenha potencial, tenha vocação para a coisa e que seja um desejo dessa pessoa, porque no fundo muitos familiares às vezes são impingidos a assumirem determinadas posições e não se perguntou a eles se é isso que os fará felizes, se é isso que eles querem da vida. Então, no fundo, nós temos que preparar as pessoas para a vida e para o trabalho. E alguns familiares, certamente, podem ser conduzidos para serem os gestores do capital e não gestores da operação do negócio. E a gente tem que saber e dialogar com esses familiares previamente, ainda na adolescência, para saber o que eles querem da vida. É preciso, então, avaliar o potencial e o comprometimento de cada um com toda certeza, dessas pessoas. Com toda certeza. O fato de ser um familiar não o credencia para a posição. Se ele for um profissional oriundo da família, por que não? Que ótimo. Sr. Danini, explica um pouquinho melhor para a gente qual a diferença básica entre herdeiros e entre os sucessores. O que os diferencia? Os herdeiros nós devemos prepará-los para a gestão do capital. E os sucessores nós temos que prepará-los para a gestão do negócio. E são mundos completamente diferentes. A gestão do negócio impõe um determinado tipo de preparação e a gestão do capital completamente diferente. Podem ter pessoas habilitadas para cumprirem as duas funções, mas no fundo, como a vida é feita de escolhas, as pessoas têm que escolherem o que querem da vida e se prepararem para tal. Que ótimo. Nós estamos conversando hoje com Vicente Donini, experiente presidente da Marisol, falando sobre sucessão empresarial. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já. Liderança não é uma coisa que se herda, mas se conquista. Porque um líder é mais que aquele que inspira as pessoas, que envolve todos num mesmo ideal. Líder é aquele que sabe que mais do que ensinar, é preciso aprender o tempo todo. Pois a estação é tão diferente do que existe por aí, que nem deveria ser chamada de escola.
é mais do que isso. É uma experiência de vida. Aqui você não tem professores, mas facilitadores, sempre prontos a estimular o debate, a descoberta e o networking, que não é somente a troca de cartões, mas a troca de ideias. Desta forma, transforma cada minuto em um momento único. Walter Longo, líder do marketing nacional, assim se manifestou. Mas é a primeira vez que eu tive a oportunidade de conhecer essa escola. E eu confesso a vocês que deu, ao mesmo tempo, dois sentimentos bons: inveja e orgulho. Né? Orgulho por ser brasileiro e inveja de ver uma obra tão grandiosa como essa feita em Curitiba. A gente separa normalmente as pessoas em dois tipos de pessoas. As pessoas que pensam como Circo Garcia e as pessoas que pensam como Cirque du Soleil. Essa escola pensa como Cirque du Soleil. Essa escola pensa grandiosamente, né? Tem uma visão grandiosa dela. Então eu queria nada mais do que dar os parabéns a vocês, dizer que eu fiquei morrendo de inveja e morrendo de orgulho. Estação Business School. Mais que um MBA, uma experiência de vida. Estou de volta conversando hoje sobre sucessão empresarial com o presidente da Marisol, Sr. Vicente Donini. Sr. Vicente, nós falamos já sobre a preparação, agora eu gostaria de saber em relação à escolha dos sucessores, como que deve ser feita essa escolha? É bacana a gente ter uma opção grande de pessoas preparadas, existem provas que elas participam para ver quem está mais preparado para o cargo? Em realidade, quando se fala em sucessão, principalmente em empresas familiares, existe uma carga emocional muito forte envolvida no processo. Por isso, é fundamental que se busque externamente um profissional preparado para conduzir esse processo sucessório, para que a escolha se dê de forma muito profissional. Esse profissional ele não tem compromisso com absolutamente nenhum dos candidatos e naturalmente ele vai fazer uma escolha, vai fazer uma condução eminentemente técnica. E se precisar dizer algumas verdades para um dos potenciais candidatos, ele o dirá sem qualquer tipo de constrangimento, porque ele está lá a serviço da organização e para ajudar na condução do processo desses mesmos candidatos. E isso passa naturalmente por um programa intenso e extenso e um forte trabalho de acompanhamento feito por este profissional que, em última instância, ele age como um coaching. No caso específico da Marisol, nós tivemos 5 profissionais internos, dos quais 2 familiares e 3 profissionais formados dentro da própria organização. Foi efetivamente definido as regras do processo. Todos os candidatos conheceram essas regras previamente e se submeteram a seguir esse programa rigidamente. O processo foi um processo de 5 anos de duração. Não é algo breve, a pessoa tem que estar bem comprometida, envolvida. Porque, no fundo, assim, se a pessoa está sendo considerada para assumir o posto número 1 da organização, ela tem que passar por um processo de preparação, e essa preparação passa por viagens internacionais, por desenvolvimento de determinadas habilidades, onde os candidatos nem todos têm as mesmas habilidades. É fundamental que se defina com clareza quais são os fatores críticos de sucesso do negócio
que envolve a empresa, e o executivo número 1 ele tem que estar absolutamente familiarizado com estes fatores críticos, porque esses são os grandes desafios a serem vencidos. Então, quando nós pegamos o exemplo típico da Marisol, o fator crítico de sucesso da Marisol é um forte domínio sobre o desenvolvimento de produto e desenvolvimento de mercados. Porque, como atuamos no mundo da moda, isso é fundamental. Então, é bom que a pessoa que assume essa posição tenha uma formação nessas áreas, exatamente para que ela tenha não só o conhecimento, mas um domínio sobre as mesmas. E, naturalmente, ao longo do processo de coaching, esses profissionais são preparados e o bom da coisa é que o próprio processo vai se encarregando de direcionar qual dos candidatos, ou quais dos candidatos se apresentam neste momento melhor preparados para assumir essa posição. E os demais, naturalmente, acabam reconhecendo isso e apoiando. Essa aceitação é natural? É natural, é natural. Seria natural também se um ou outro candidato se sentisse, de certa forma, frustrado, mas como existe uma transparência muito grande e as regras são previamente estabelecidas, e onde há transparência, onde a prevalência da sinceridade, da verdade, as pessoas acabam compreendendo que esta é a regra do jogo. E assim o processo se conduz de forma muito, muito natural. E os próprios participantes do processo, no nosso caso, se tornaram mais coesos e mais unidos. E isso acaba reforçando o espírito de equipe. Nós ficamos muito satisfeitos com a condução do processo havido na Marisol. Que ótimo. Sr. Donini, agradeço muito sua presença. Obrigada por estar hoje aqui conosco no Gestão Eficaz. Eu é que agradeço a oportunidade, Paula, e é um prazer estar conversando com você aqui. O prazer é todo nosso. E você que está nos assistindo, obrigada pela companhia, mas o programa Gestão Eficaz de hoje está terminando. Na semana que vem a gente volta com outra entrevista inédita. Se você tiver alguma dúvida, mande e-mail para nós. Nosso e-mail é gestãoeficaz@ebs.edu.br. Mande sua sugestão, a gente fica aguardando. Um abraço e até o próximo programa.